Olá, muito bem-vindo ao canal da Gabate, Galera Batista de Diamantina. Nós estaremos aqui iniciando uma série de mensagens onde nós estaremos trabalhando com vários temas, sejam eles temas existenciais, apologéticos. Trabalharemos as questões relacionadas à perda, solidão, desânimo, tantas questões que têm afligido a humanidade em todas as épocas e principalmente no mundo que nós vivemos hoje, nesse mundo moderno, onde nós temos o desafio, o corre-corre, o dia a dia, onde muitas vezes nós temos ficado sufocados e muitas vezes não sabemos o que fazer. E por isso nós estaremos aqui trazendo para você reflexões vindas da Palavra de Deus, onde nós teremos um indicativo de qual caminho seguir e como nós poderemos encontrar essa paz que tanto almejamos. E desde já nós lhe informamos que essa paz ela só pode se estabelecer a partir da nossa reconciliação com o Criador, da reconciliação com Deus, para voltarmos a estar com Ele numa comunhão plena, perfeita, através do seu Filho Jesus Cristo. E hoje, começando aqui essa série de mensagens, eu gostaria de trabalhar com você um tema que talvez tenha sido o assombro da maioria das pessoas, que é a questão da perda. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, onde nós temos uma passagem muito interessante. Se você tiver sua Bíblia, você pode pegar e acompanhar a nossa leitura, está lá em Josué, no capítulo 1. Mas se porventura você não tiver uma Bíblia próximo de você, atente para aquilo que a palavra de Deus irá nos exortar. E diz assim essa passagem, Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Interessante, pessoal, que aqui nós estamos nos deparando com a trajetória desse grande líder chamado Josué. Josué era um homem vigoroso. Se você pegar a história de Josué, você verá que Josué sempre foi marcado pela sua força. Tanto é que de todos aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb, somente eles entraram na terra de Canaã. Mas mesmo sendo ele acostumado a exercer ao lado de Moisés a liderança do povo hebreu, agora ele está se deparando com um fato novo. Ele se deparou ali com uma perda, e não era uma perda qualquer, era a perda do líder que ele tanto amava, Moisés. E o interessante é que essa palavra ela ocorre num ambiente de grande tristeza, porque eles estavam ali chorando, lamentando a morte de Moisés. A perda, ela é muito estranha, porque ela traz para nós algumas implicações. A primeira implicação que a perda de uma pessoa, a perda de um ente querido, talvez a perda de um relacionamento, a primeira coisa que traz para a gente é a ausência. A ausência, ela nos aflige, a ausência, ela gera dor. Mas além da ausência do ente querido que se foi, além da ausência da pessoa que nós perdemos, a perda, ela traz também, ela acarreta para nós um outro elemento, que é a consciência da nossa temporalidade. Nós percebemos que nós somos seres temporais. Aqui Josué viu que Moisés, apesar de ser homem de Deus, um homem vigoroso, ele morreu aos 120 anos, mas diz a Bíblia que ele estava ainda vigoroso, seus olhos não embotaram, o seu vigor estava ainda perfeito, mas ele acabou morrendo. E nós percebemos que essa consciência da temporalidade, ela é muito acentuada, principalmente quando nós estamos diante de uma perda.
nós tomamos consciência de que nós também estamos nessa lista. Interessante que Rei Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 7, no versículo 2, ele fala algo muito interessante. Ele disse que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Porque na casa onde há luto, ali vê-se o fim de todos os homens, e cada um atine para o seu próprio fim. Certa vez, eu lendo essa passagem, e ali Deus começou a me falar de modo tremendo. E Deus me deu ali uma mensagem, ali naquele capítulo 7, versículo 2 do livro de Eclesiastes. E a mensagem foi: mensagens de uma casa de luto. Quando nós estamos diante de uma perda, ainda que aquela pessoa que está ali, estendida, inerte, mas ela fala de modo eloquente. Ela diz que nós somos seres temporais. E essa consciência da temporalidade, ela nos aflige, ela nos amedronta, mas por outro lado, ela nos faz perceber que nós temos que buscar perpetuar a nossa vida através de Deus e da promessa que Ele tem para nós. E aqui nessa passagem nós percebemos que o efeito da morte de Moisés trouxe ali para Josué a consciência da temporalidade, o peso da ausência, e trouxe ainda para Josué a responsabilidade. Porque agora, na ausência de Moisés, ele deveria assumir o papel de líder do povo hebreu. E muitas vezes assumir o papel, assumir uma grande responsabilidade, isso também nos amedronta. Eu tenho certeza que já teve situações na sua vida que você teve que assumir uma responsabilidade, mas era algo tão grande que aquilo te afligiu. Você deve ficar pensando, mas será se eu vou conseguir? Será se eu vou dar conta? Afinal de contas, isso aconteceu com Josué. Porque Moisés não era um líder qualquer. Moisés, ele era o homem que falava face a face com Deus. Ele era o porta-voz de Deus. Ele foi aquele homem que Deus deu para ele a incumbência de libertar o povo do Egito. Deu para Moisés a incumbência de conduzir aquele povo por 40 anos, por aquele sol inclemente, aquele deserto abrasador. E ali, esse homem ele escreveu toda uma trajetória maravilhosa, mas agora esse homem está morto. E a responsabilidade para conduzir esse povo pesa agora sobre o Josué. E ele temeu. Puxa vida, como é que eu vou levar esse povo? E ele estava ali chorando, lamentando, mas de repente Deus disse para ele, olha só, ele fala: Josué, filho de Nun, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, levanta, faz esse povo atravessar o Jordão. Então Deus deixou bem claro para ele, olha, que ele precisava continuar aquele projeto maravilhoso. O projeto de libertação, ele era de Deus. Moisés morreu, mas a promessa não. E aqui nós aprendemos um princípio maravilhoso. A promessa de Deus, ela nunca morre. Homens morrem, heróis tombam, jovens padecem, mas a promessa de Deus, ela é eterna. Ela se cumpre. A palavra de Deus, ela nos fala que Deus, ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E aqui então Deus começa a trazer algumas orientações para Josué. E Deus fala de modo tremendo com ele: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus quis mostrar para Josué que a força que Moisés tinha não era do próprio Moisés, mas a força vinha de Deus. A exclusividade era de Deus e não de Moisés. E ele disse: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Muitas vezes nós temos medo de assumirmos uma responsabilidade, de assumirmos um desafio que nos foi proposto, porque nós tentamos fazer isso na nossa força. Mas quando você confia em Deus, quando você depende de Deus, quando você se espelha nessa experiência que a palavra de Deus sempre nos traz, você vai ver como Deus, ele nos capacita, como Deus, ele trabalha conosco, como Deus, ele quer nos usar de modo tremendo. E o interessante é que Deus, então, ele passa para Josué essa incumbência. Faça, Josué, esse povo atravessar o Jordão. Mas veja bem que coisa interessante. A primeira admoestação que Deus traz para ele foi: levanta-te agora. Isso nos fala de postura. Isso nos fala de posição. Há pessoas que, quando estão diante de um desafio, diante de uma perda, as pessoas se prostram. Mas diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 24:10, que se te mostrares fraco no dia da adversidade, quão pequena será a tua força. Lá em Joel 3:10 tem uma passagem que eu amo, aquela passagem, quando ele diz: digo fraco, forte sou. Não é porque essa força vem de nós, mas essa força vem de Deus, vem do nosso Criador. É Ele que nos fortalece.
E é Ele que está passando essa orientação para o Josué. É Ele que está passando essa orientação para você. Levanta-te agora. Não é depois não, é agora. Isso nos fala que a decisão ela é algo imediato. Muitas vezes nós ficamos protelando a nossa decisão. Ah, mas eu não sei, será que eu consigo? Consegue, e tem que ser agora. Levanta-te agora. Então nos fala dessa postura. Dessa postura deve ser acompanhada de uma atitude. E o interessante é que Deus disse para ele ainda, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo darei. Irmãos, existem situações onde nós podemos chamar que ele tem um caráter, ele tem uma natureza personalíssima. É você que vai fazer, não é o outro. Deus disse, Josué, onde você colocar a planta do vosso pé, não é do pé de Moisés, que Moisés já havia morrido, não é a planta do irmão A, do irmão B, a planta do vosso pé. Tem coisa que é você que vai fazer. Há um caminho que é para você trilhar. Paulo fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas o interessante é que ele fala, mas ainda assim eu vos farei saber e andar por um caminho sobremodo excelente. Deus ele preparou esse caminho sobremodo excelente, mas esse caminho sobremodo excelente, ele é precedido por um posicionamento, por uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela tem que ser algo imediato. Levanta-te agora. Eu não sei como você está, eu não sei qual dilema que lhe acomete, ou já lhe acometeu, mas eu quero dizer para você, levanta-te, levanta-te agora. Não protele o seu caminho na comunhão com Deus. Não protele essa tomada de decisão. E o interessante é que Deus ele continua dizendo que, onde você for, e Deus começa a descrever para ele, olha só, no verso 4, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande do poente do sol, será o vosso limite. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Olha só que coisa interessante. A bênção de Deus é algo bem definido. Deus disse, Josué, este é o local que você vai pôr a planta do seu pé, que você vai seguir. A bênção de Deus, ela é definida. Não há espaço para dúvida. Mas é você que vai pisar. Você não vai pisar pelo pé do outro, é pelos seus pés. E os seus pés, eles são seguidos e precedidos pelos pés de Cristo. Então essa grande tomada de decisão, ela mudou completamente a vida de Josué. Agora é interessante, Deus diz para ele ainda aqui no verso 5, ninguém te poderá resistir. Irmãos, isso é tremendo. Quando Deus ele faz essa promessa, não é querendo incutir no coração de Josué ou dos teus servos que eles são capazes, mas que Deus é capaz, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o interessante, ele está fazendo aqui uma promessa de vitória. Mas eu quero chamar a atenção de você para um detalhe. Muitas vezes nós lamentamos quando estamos passando por tribulação, mas eu quero dizer para você, como você vai ter vitória se você não tiver lutas, se você não tiver desafios? O desafio, ele está no nosso pacote existencial. Nós precisamos do desafio. Nós precisamos sermos desafiados. Nós precisamos porque é através do desafio que nós amadurecemos, que nós crescemos e que nós aprendemos o caminho da dependência de Deus. E o interessante é que Deus fala para ele ainda, olha, ninguém te poderá resistir. Só hoje? Só amanhã? Não! Todos os dias da sua vida. Ou seja, quando você caminha com Deus, tem que ser algo perene, é algo permanente. De nada adianta, eu corro para Deus, consigo um grande êxito, uma grande vitória, mas amanhã eu desanimo, eu já não busco mais a comunhão com Deus. Não, a minha vida com Deus é um projeto para a vida inteira, é um projeto para a eternidade. E para a gente finalizar, ele vai dizendo, esforça-te, esforça-te. Então fala de esforço, de empenho. Nós temos que ter um coração destemido. Tem que haver em nós essa militância interior para buscarmos a nossa comunhão com Deus. Certa vez, um religioso chegou próximo de Jesus e falou para ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ali ele fala que a nossa relação com Deus, ela implica em uma entrega total na dimensão da mente, né, de todo entendimento, do coração, os sentimentos, da alma, que é a nossa psique, a nossa personalidade, e também da força. Às vezes você tem que usar de força. Ah, mas estou tão cansado hoje, eu estou desanimado, acho que eu não vou no culto hoje não, estou tão cansado. Vá, faça um esforço, vá, aproveite. Temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu quero dizer para você, Deus passou para ele, Josué,
e que não se aparte da vossa boca o livro dessa lei. Deus não estava dizendo para Josué colocar o livro da lei, né? Naquela época não era nem livro, haviam escritos ali, né, na boca, mas ele queria dizer que nós devíamos o quê? Confessar a palavra de Deus. Ainda que a sua vida esteja agora sendo assolada pela tribulação, quem sabe você está passando por um momento de perda muito grande, mas eu quero dizer para você, confesse a palavra de Deus. Jesus te ama, Ele quer te abençoar. Que o bom e eterno Deus te abençoe. Em nome de Jesus.